Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. E o tema do nosso vídeo de hoje é: por que que meu tratamento psiquiátrico não funciona? Algumas vezes a gente encontra pacientes aqui no consultório, nos hospitais, que reclamam que o tratamento deles não está surtindo efeito. Ou eles não notaram nenhuma melhora, ou eles até tinham uma melhora no início, mas agora eles já não observam tanta melhora como anteriormente. Pensando nisso, eu achei legal fazer esse vídeo para listar alguns dos motivos que podem contribuir para que a pessoa não tenha uma resposta adequada ao tratamento. Um dos fatores que a gente tem que pensar é em relação ao diagnóstico. Eu já falei isso em alguns outros vídeos. Diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico clínico. Infelizmente, não tem nenhum exame que eu faça que vá diagnosticar uma doença psiquiátrica. Então, para isso, eu preciso de uma boa anamnese, que é a entrevista clínica com o paciente. É importante que o psiquiatra investigue todos os sintomas, a evolução deles, o impacto que isso vem trazendo para a vida do paciente, o contexto de vida em que aquela pessoa se encontra. Tudo isso vai ser fundamental para ajudar com que ele chegue no diagnóstico correto. Muitas vezes nós vamos pedir exames complementares de sangue ou até mesmo de imagem, mas para excluir que outras doenças orgânicas estejam causando aquela doença psiquiátrica. Mas o fundamental aqui é uma boa conversa, para que a gente consiga então delimitar a doença e fazer o diagnóstico certo. Não adianta a gente tratar só sintoma. Se uma pessoa chega aqui para mim e fala: olha, doutor, eu vim porque eu quero um remédio, porque eu estou gastando demais, eu gasto muito, eu preciso ver o que está por trás disso. É uma compulsão por compras? Ou é um quadro de ansiedade? É um quadro de tédio que leva ela a ter um mínimo prazer ali diante das compras? Então eu preciso entender todo o contexto e os fatores associados para então saber qual é a melhor medicação para aquele paciente seguindo aquele diagnóstico. O segundo fator que a gente tem que levar em conta e que pode interferir significativamente na resposta ao tratamento envolve a escolha da medicação, a escolha medicamentosa. Muitas vezes o diagnóstico está correto, mas a medicação escolhida não foi a melhor para aquele paciente. Uma vez que a gente chega no diagnóstico, para todas as áreas da medicina, nós temos um leque de medicações. E aí eu vou poder escolher dentre essas medicações a melhor para aquela pessoa, mas eu vou ter que considerar alguns fatores, como o peso, a idade, presença de comorbidades, que são as doenças associadas, a medicação que ela já faz uso ou que já fez uso no passado, dentre outros fatores. Um terceiro fator que influencia na resposta ao tratamento tem a ver com a dose do remédio. Então eu não vou me preocupar só com a escolha, mas a dose também. E para eu avaliar a dose, isso tem a ver com a metabolização do paciente. Muitas pessoas configuram o que a gente fala de metabolizadores rápidos ou ultra rápidos. O que eu quero dizer com isso? Uma dose de medicação no organismo deles vai ser rapidamente degradada. Então, aquela medicação vai durar menos tempo do que ela deveria. Então, para esse paciente, eu vou precisar de doses maiores. Por outro lado, nós temos os pacientes que são metabolizadores lentos, ou seja, uma pequena dose já vai ser suficiente para ficar por bastante tempo, um tempo maior do que deveria no organismo dessa pessoa. E essa pessoa pode sofrer mais com os efeitos colaterais. Um outro erro que acontece muitas vezes é do paciente estar subtratado. Ele teve uma melhora parcial com a medicação, os sintomas melhoraram, mas não teve remissão. Antigamente, uma melhora parcial já era suficiente para a psiquiatria. De falar: você melhorou, está 70% melhor, pode continuar desse jeito. Hoje em dia a gente precisa da remissão completa para a gente considerar que esse paciente está sob o tratamento adequado. Então eu tenho que ter a remissão de todos os sintomas. Ou seja, remissão quer dizer todos os sintomas têm que ter desaparecido. Um quarto fator que contribui é a psicoeducação para o tratamento. O que é a psicoeducação? É quando o médico explica para o paciente as características da doença, por que ela se instalou, como vai ser essa evolução,
quais são os tipos de tratamento disponíveis e o que o tratamento vai melhorar, qual é o objetivo com aquele tratamento, até quando ele vai ser realizado. Então, através dos vídeos, foi uma forma que eu encontrei de levar a informação para essas pessoas que não têm acesso, porque o tratamento, para ele funcionar, ele precisa de conhecimento. Então é importante que o paciente saiba por que ele está tomando aquele remédio, por quanto tempo vai ser, o que aquele remédio está fazendo ali e o que ele tem que esperar de melhora. Um quinto e último fator que pode influenciar bastante no tratamento tem a ver com entender que o remédio não é responsável por toda a melhora, tá? Então o próprio paciente vai ter responsabilidade sobre o seu tratamento. Eu costumo brincar com os meus pacientes que não existe um remédio milagroso que vai mudar a vida dele, ou vai tornar ele mais rico, ou vai tornar a esposa dele menos implicante, ou o chefe menos rabugento. O remédio, ele não muda as condições, ele não muda o contexto onde a gente está inserido. O que ele faz é dar condições para que a gente se sinta bem e consiga enfrentar as dificuldades, tá? Então, não tem remédio milagroso, e aí é importante que o paciente, junto com o remédio, faça todas aquelas mudanças que eu já citei em outros vídeos para melhorar a qualidade de vida, como uma boa alimentação, prática regular de atividade física, ter momentos de lazer, de entretenimento, busque uma terapia, práticas meditativas, que são todas essas atividades que vão influenciar positivamente no tratamento. Muitas vezes o paciente não faz uso correto da medicação. Ele toma, esquece uns 2 dias, viaja, não levou, depois ele volta a tomar. Então, a adesão correta, o uso correto da medicação é fundamental também para que um tratamento tenha resultado. Tem gente que fala, poxa, doutora, mas eu só fiquei 2 dias sem tomar o remédio, isso foi suficiente para que eu tivesse uma nova crise? Dependendo do quadro que você tiver, dependendo da medicação, sim, 2 dias já é suficiente. Bom, pessoal, então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Se você acha que seu tratamento não está legal, reveja todos esses passos que eu coloquei e converse com o seu médico. Eu fico por aqui e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo.